Bom dia, povo e pova. Tudo bom? Vamos adiantar um pouquinho a nossa aula, tá? Porque tá chovendo, acho que vocês vão ficar aí todo mundo aperreados, querendo comer mais cedo. Eu também estou com fome já. Então vamos começar logo a ver o nosso assunto novo, tá certo? Uma dica importantíssima para vocês. Não tem ainda a data do Enem, tá? Mas independente de ter ou não a data do Enem, a gente já vai começar a se preparar para ele. A partir de hoje, eu vou começar com vocês a fazer uma revisão, tá certo? Então, comecem a entender que a gente vai, desde a matemática básica, a gente vai começar lá no primeiro ano, a gente vai passar na base também do fundamental. Tá? Hoje, por exemplo, a gente vai falar da teoria dos conjuntos, então a gente pega realmente do ensino fundamental, então a gente vai do fundamental, passa pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro novamente, até chegar no fim do ano e concluir os nossos conteúdos, tá certo? É importante que vocês já fiquem atentos que a previsão para um retorno agora já existe, né? Pelo que determinou aí o governador, a previsão de retorno presencial é dia 3 de agosto. Então, a gente vai ter um mês de aula ainda online, ao vivo, tá? As nossas provas, elas começam a bimestral agora. Vocês fizeram prova mensal, a gente vai começar a prova bimestral a partir do dia 13 de julho. Então, a gente tem praticamente um mês aí para trabalhar bastante coisa, tá certo? E formar uma nota. O que eu quero já, de antemão, deixar vocês atentos e combinar com vocês é que é mais interessante a gente fazer uma atividade, um exercício avaliativo a cada conteúdo, tá? Então, quando a gente começa o terceiro ano, eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. Em vez de a gente ter uma prova apenas, a gente vai ter várias provas, certo? E isso para montar a nossa média. Mas isso aí, no caso, a gente vai segurar um pouquinho, a gente vai começar a ver conteúdo, porque a gente vai pensar agora na nota bimestral. Então, a nota bimestral é uma prova só, não tem como a gente fugir dela, tá certo? Mas já fica atento que quando a gente retornar, a gente toda semana vai ter prova, tá certo? Terceiro ano, começa uma pegada totalmente diferente, vocês começam a ter uma pressãozinha um pouco maior, porque os professores vão trabalhar dessa forma, certo? Toda semana, com certeza, vocês vão ter prova. Minha, pelo menos, uma semana vai ser aula, na outra vai ser a prova, tá certo? Então, já fica atento e vamos pensar aí no que tem à frente para vocês. Tá certo, gente? Bem, vamos... Vou pegar aqui o material. A gente vai começar hoje falando sobre conjuntos. Tá certo, gente? Então, deixa eu colocar aqui logo para vocês. Está pegando. O que é que a gente vai falar sobre conjuntos? Primeira coisa mais importante. Quais são os tipos de conjuntos que nós temos? Alguém sabe dizer? E aí, gente? Tipo de conjunto. Ninguém, gente? Qual o primeiro tipo de conjunto que vocês conheceram na vida de vocês? Números naturais. Como é? Números naturais. O Flávio está dizendo aqui que foi o Stack o nome. O primeiro tipo de conjunto que a gente conheceu foi o conjunto dos números naturais. Beleza. Mas aí quando a gente vai falar de conjuntos naturais, vamos lá. Tem um contexto histórico aí, né, bem escondidinho nesse conjunto, tá certo? O conjunto, a história dos conjuntos, ela
ela obedece também o desenvolvimento de toda a nossa história. Como assim, Paulo? De toda a nossa história. Imagina só, quando a gente vai falar de conjuntos, a ideia que a gente tem é logo de quê? De formação dos números. Mas quando foi que começou-se a falar de números? O que vocês acham? Quando foi a primeira ideia de número que a gente teve aí na nossa vida? Onde é que vocês acham que começou a se falar de números? Nada, gente. Eu acho que antigamente é, contava o número de peixes que era pescado. Acho que eu já via isso em algum lugar. Vamos lá. Mas, nesse caso, beleza. Não é que esteja errado, mas esse número de peixes aí significa quando? Em que momento da nossa história isso aconteceu? Hoje a gente Lá precisa que vocês participem. é antigo já, bem lá para trás. A contar pedras, a contar gravetos, esse tipo de coisa. Boa. Contar. A gente está falando aqui do mais ou menos do tempo lá da pré-história, não é isso? Se você olhar direitinho, quando o homem ele escrevia nas cavernas, né, que o contexto, o olhar do historiador vai ser sempre um olhar diferente do nosso, tá? O historiador ele vai dizer o seguinte, que ali eles estavam se comunicando, né? Mas para o olhar do matemático, ali ele está contando. Seja a forma de comunicação, ou seja a forma de contar, tá? O caminho está falando de contagem, tá certo? Então, se você olhar direitinho, eu estou falando para vocês que a ideia de número ela começou lá na pré-história, tá? A comunicação dos homens das cavernas traziam para a gente também uma contagem. Então, a gente tem ali o início dos números. Só que ali não existia todos os tipos de números que a gente conhece hoje, certo? Existiam apenas os números positivos, não é isso? Então, imagina só, o primeiro tipo de conjunto é, sim, o que a gente chamou de conjunto dos naturais. Esse é o primeiro tipo de conjunto. Beleza? Então, quais são os exemplos que a gente pode ter de conjunto dos naturais? São todos os números positivos. Então, os números positivos, a gente começa do zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai até o infinito positivo, tá certo? A gente pode representar também da seguinte maneira: o intervalo fechado em zero, tá? E ele vai até o infinito positivo. Beleza, gente? Então percebam que hoje eu preciso que vocês me acompanhem, tá? Vocês participem, falem na aula, mas que vocês também copiem no caderno de vocês tudo que eu estou colocando aqui, porque a gente já começa agora a ter uma visão um pouco diferente. Não é só eu falar e você olhar, porque senão você não vai acompanhar. Lembra que a gente está fazendo aqui uma revisão, tá? Eu preciso que você copie no seu caderno. Beleza? Bom, dentro do conjunto dos números naturais, existe um subconjunto. Alguém sabe dizer que subconjunto é esse? Ele está dentro do conjunto dos naturais. E aí?
Quem é esse subconjunto, gente? Nada? A representação dele, olha, é bem parecida. Olha que no conjunto dos naturais, a gente tem aqui, olha, o N representando o nosso conjunto dos naturais. No caso desse subconjunto, ele tem uma diferençazinha aqui, olha, tá vendo? Que eu tenho um asteriscozinho aqui em cima do conjunto. Se tem esse asterisco, significa que nós temos o conjunto dos naturais excluindo o número zero. Tá certo? Então, primeiro tipo de conjunto é o conjunto dos naturais, que vai de zero até o infinito positivo. Só que aí, depois, dentro desse mesmo conjunto, existe o conjunto dos naturais excluindo o zero, que o meu exemplo é o mesmo do conjunto dos naturais, só que começa do 1. 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai até o infinito positivo. Como é que eu posso representar? Intervalo fechado em 1 e vai até o infinito positivo. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Posso adiantar? Ou tem alguém copiando? Pode. Então, vamos lá. Continuando, gente. A gente entende que o mundo evoluiu, não é isso? A gente começou falando do mundo das cavernas, né? O tempo lá das cavernas, onde realmente desenvolveu-se a ideia de números. O comércio, ele sempre foi também um momento onde existia muita troca. Se você imaginar aí, vocês aprenderam, falaram sobre a expansão marítimo-comercial, né, por volta do ano de 1400, 1500, acho que a partir de 1300, vocês já ouviram falar de um comércio de especiarias, né, onde o comércio trabalhava muito com troca. Não existia moeda, tudo era troca. Então, um exemplo, eu tenho uma produção na minha casa de feijão. Só que eu não quero comer só feijão. Eu quero comer o feijão, mas eu também quero comer um arrozinho, né? Para poder fazer uma misturazinha boa. Então, eu pego o meu barco, saio da minha terra e vou até a terra de uma outra pessoa qualquer. Então, imagina que o Flávio plante arroz. Então, eu pego o meu feijão, vou pegar lá 3 sacas de feijão e vou dizer, Flávio, vamos trocar? Eu tenho 3 sacos de feijão, tu tem 3 sacos de arroz aí sobrando, vamos trocar, porque aí todo mundo enche o prato legal e a família vai ficar bem feliz. Não é isso? E aí o Flávio diz, beleza, eu quero também. E aí a gente faz essa troca. Até aí, beleza, tudo certo. Porque naquele momento só existia números positivos. Só que em toda relação de comércio, existe sempre aquele cara que é o esperto. E o que o esperto faz? O esperto, ele quer sempre levar vantagem. Então, o que acontece? Eu vou pegar, vou dizer, Flávio, eu estou com 3 sacos de feijão aqui, mas eu notei que tu tem 4 de arroz. Velho, vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar esses 4 sacos. E aí, da próxima vez que eu vier, eu vou lhe trazer um saco a mais. E aí, qual é o problema? Por quê? Porque até então só existia número positivo. E aqui eu tenho que representar agora uma dívida. Como é que se representa dívida num universo onde só tem números positivos? Então, criou-se a necessidade de montar, de desenvolver um novo tipo de conjunto. Um conjunto que representasse agora não apenas os números positivos, mas agora também os números positivos e os números negativos. Alguém sabe dizer que tipo de conjunto é esse? E aí, gente?
Que tipo de conjunto é esse que representa tanto os números positivos como os negativos? Nada? Vamos lá, gente. É o conjunto, a representação dele é essa daqui, ó. Que conjunto é esse daqui? É o conjunto dos inteiros. Quem é que faz parte do conjunto dos inteiros? Todos os números positivos e negativos. Então, eu estou afirmando que o conjunto dos inteiros, ele vem, olha só, os inteiros, eles vêm do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e vai até o infinito positivo. 1, 2, 3, e aí vai. Tá certo? Então, aqui eu consigo representar um tipo de conjunto que vai de infinito negativo até o infinito positivo. Então, como é que eu posso demonstrá-lo aqui? Vai do infinito. Espera aí, gente. Espera aí que negócio desandou aqui. Espera aí. Bom, vai de infinito negativo até o infinito positivo. Beleza? Dúvidas até aí, gente? Dentro do conjunto dos inteiros, também existe um subconjunto, que é... Vou mudar aqui a cor para diferenciar, tá? Que vai ser o conjunto dos inteiros. Olha de novo o asteriscozinho. Excluindo o zero. Então, vai ser o mesmo conjunto, do mesmo jeito, do seu exemplo, só tirando o elemento zero. Então, ele vem do infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, e não passa no zero, vai direto para 1. 1, 2, 3, e aí vai até o infinito positivo, tá certo? Então, a gente já diferencia aqui o conjunto dos inteiros do conjunto dos inteiros, excluindo o zero, tá certo? Só que aí imagine, eu estou falando de um tempo onde os homens passavam muitos e muitos anos viajando, não é isso? Muito tempo mesmo viajando. E aí, em cada cidade que esses homens paravam, eles às vezes tinham uma mulher. Até então, de repente, você nem precisa ser viajante. Se você conhece uma família bem tradicional, onde as casas antigamente eram muito grandes, eu acho que você deve conhecer alguém assim. Por exemplo, a minha família tanto a minha avó do lado materno como a minha avó do lado paterno tiveram muitos filhos. A minha avó, por exemplo, teve 13 filhos. Não tinha televisão naquele tempo, né? Então, ia fazer filho. Então, imagina só, muitos filhos, gente, tá? E, antigamente, o sistema, como era muito patriarcal, o pai era quem mandava. Quando o pai morria, o que acontecia? O filho mais velho era quem tomava a frente dos negócios, não é isso? Mas em toda a família
sempre existe a ovelha negra. Então, aconteceu de, em muitos casos, depois que o pai morrer, tem um filho que diz o seguinte: rapaz, eu quero a minha parte. Mas como parte? Ou se existia um valor positivo, ou se existia um valor negativo. Como dividir? Então, mais uma vez, a matemática precisou ajudar as pessoas, dando uma ideia de divisão. E como é que eu represento a divisão, já que não existia? Criou-se mais um tipo de conjunto. Alguém sabe dizer que conjunto é? A representação dele é essa daqui, ó. Um Qzinho. E aí? Ninguém, gente? Conjunto dos racionais. Então, quem é que faz parte do conjunto dos racionais? Eu vou até pular aqui, tá? Vou até para uma folha só para falar dele, porque ele realmente é um conjunto bem especial. O conjunto dos racionais. Quem é que faz parte do conjunto dos racionais? Todo número sob a forma A sobre B. Isso considerando que o B ele vai ser sempre diferente de zero. Tá certo, gente? Então, qual é um exemplo que eu posso dar aqui para esse conjunto dos racionais? Tem que ser fração. Então, 2/3 é um exemplo? Sim, é um exemplo. 5/7 é um exemplo? É um exemplo. 8 é exemplo? O que vocês acham? E aí, gente? Não. 8 é um número racional? Não. Por que não é? Não é uma fração. Não é uma fração. Aí deixa eu te perguntar uma coisinha, Alex. É o Alex, né, que tá falando? David. David. Deixa eu te perguntar uma coisinha, David. Aqui, a gente aprendeu, lá no ensino fundamental, que toda vez que o número ele tá sozinho aqui, não tá? Abaixo tem um. Abaixo dele tem o quê? Um. Se abaixo tem 1, ele não está na forma A sobre B? Tá. Então, ele é racional. Concorda? Sim. Então, ele é racional. Ou seja, toda vez que o número estiver sozinho, ele é racional. Por quê? Porque abaixo dele tem o número 1. Certo? Então, beleza. É racional. -3. Eu posso dizer que é racional? O que vocês acham? Sim ou não? Considerando que tem um abaixo dele. Perfeito. Tá sozinho? Tá. É racional. Tá? Então, -3 é racional? É. Não me interessa se o número é positivo ou negativo. Me interessa saber a sua forma. E a forma é A sobre B. É isso que a gente precisa considerar, tá certo? Precisamos considerar a forma do número e não a sua positividade ou negatividade. Beleza? Bem, então o que a gente vai observar? Que eu tenho que me atentar para esse detalhe. Os números racionais, eles têm sempre uma forma. A forma A sobre B, fração. Quando o número aparece sozinho, embaixo dele tem o número 1. Logo, ele é racional. Aí vamos lá. Outro exemplo aqui. Eu posso dizer que 0,5 é um número racional?
que vocês acham? E aí, gente? 0,5 é um número racional? Eu acho que não. Por quê? Porque pode ter Eu acho, algum número embaixo dele. Eu acho que é. eu acho que é. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Olha só, gente. Todo número decimal, ele nada mais é do que o resultado de uma fração. Concordam? Então, 0,5 é a mesma coisa de quê? De 1 sobre 2. 1 sobre 2 não está na forma A sobre B? Sim. Então, ele é um número racional. Tá certo? Beleza, gente? Todo número decimal é o resultado de uma fração. Então, cuidado para não esquecer disso. Ô, Paulo, Oi, uma dízima também. vou chegar nela agora. 0,3333333333333. É uma dízima periódica. Gente, dízima periódica é um número racional? O que vocês acham? Eu acho que é. Boa, Que é 1 sobre 9. é 1 sobre 9. Ah, não. Depende da quantidade que vai ter de 3, né? Aí, se tiver 3, 0,333 vai ser 1 sobre 99. Na É verdade, assim, não? 0,33 é a mesma coisa de 1 dividido por 3. Tá? Tá. 0,33333, certo? Então, Uhum. como isso aqui é a mesma coisa de 0,333, a gente entende que isso daqui tem repetição. Essa repetição é o que a gente chama de período. Eu posso representar também dessa forma aqui, olha, 0,3 e colocar um tracinho em cima do 3, tá certo? Aonde tem esse tracinho em cima, se liga nisso, que isso é uma dica de vestibular, tá? Isso aqui é chamado de período. Essa é a periodicidade. É onde existe a repetição. Eu poderia, por exemplo, mostrar uma dízima 0,525252. Então, eu botaria o quê? O 0,52 e o tracinho em cima do 52. E eu estaria demonstrando que a repetição, que o período é só o 52. Tá certo? Mas o importante para a gente aqui é frisar isso, que toda dízima periódica, se existe a repetição, é um número racional. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Vamos adiante. Raiz quadrada de 25. É um número racional? O que vocês acham? A raiz quadrada de 25 é um número racional? Sim ou não? É. Por que é? Justificativa. Por que você acha que é? E aí, gente? Quanto é a raiz de 25? 5. 5 é racional? É. É. E a raiz de 25 também é um número racional. Tá certo? Então, toda raiz quadrada exata é um número racional. E aí a gente tem infinitos tipos de números racionais. Tá certo? Beleza? Vamos adiante. Quando a matemática ela se desenvolveu, o homem chegou em um número que
representava uma dízima diferente da que ele tinha no número racional. Logo, ele chamou algo que ele não compreendia de irracional. Então, peraí. Se a gente viu que o número racional ele é todo número periódico, o irracional ele vai ser o contrário. Ele vai ser todo número não periódico. Concordam? Todo número não periódico. Então, qual é o exemplo que eu posso dar de um número não periódico? Vou dar um exemplo para vocês, 2,435794852 e aí vai. Ô, Paulo, Oi. então o pi também é? Vou chegar nele. Percebam que aqui existe repetição de período. Aí alguém pode dizer, ô Paulo, mas espera aí, eu estou vendo aqui, vou destacar ele para você. Eu estou vendo aqui que tem o número 4 repetindo, olha. Olha o 4 aqui. Olha o 4 aqui. O 5 está repetindo também. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Mas espera aí. Cuidado. Eu estou repetindo alguns números. Mas existe período repetido? Não. Não tem período repetido. Se não tem período repetido, não é uma dízima periódica. Tá certo? A gente pode ter um número que se repetindo aqui embaralhadamente, mas não tem uma sequência lógica de repetição dele. O 4 apareceu, depois foi o 3, depois foi o 5, depois foi o 7, depois foi o 9. Depois de muito tempo apareceu um 4 de novo, então não tem repetição. Tá certo? Aí, alguém falou aí sobre o nosso número famoso, que é o pi. E o pi, quando alguém chega para você para falar do pi, qual é a primeira coisa que você diz? O cara chega para você e diz, ô, velho, qual é o valor de pi? Você diz o quê para ele? 14. Olha para aí, que massa. O cara enche o peito e diz, ô garoto que tem pouco conhecimento, vem comigo, pi é igual a 3,14. Eu aprendi no colégio. Mas se falar desse jeito não tá errado, não? É o que eu vou falar agora, jovem mancebo Caio. Eu tenho que tomar cuidado quando eu vou responder, porque se eu quero aparecer, eu tenho que aparecer bonitinho na fita, tá? Pi não pode ser igual a 3,14. Eu vou mostrar a vocês por que não pode ser igual a 3,14, tá certo? Gente, quando eu digo que pi é igual a 3,14, olha só o que acontece aqui. Eu estou dizendo que 314 é a mesma coisa de 3,14 é a mesma coisa de 314 que está dividido por 100, não é isso? 314 dividido por 100 é um número fracionário que está na forma A sobre B. Logo, ele deixaria de ser um número irracional e passaria a ser um número racional. Não é verdade? É ou não é, gente? É. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso dizer que π é igual a 3,14, tá? Quando você faz isso aqui, você está incorrendo num erro tremendo, tá? Isso daqui está errado. Eu tenho que afirmar, toda vez que me for perguntado, que se eu quiser dizer o valor de π, olha, π é igual, aí você vai dizer aproximadamente, não esquece de falar o aproximadamente 3,14. Porque, na verdade, o valor de π, gente, é 3,14, 17, 19, e aí vai. É uma dízima não periódica. Parece mentira, mas até hoje tem gente querendo encontrar o valor de π. Aí você vai dizer, mas Paulo, rapaz, eu
Eu não sei, não estou entendendo, não. Por que pi, tem gente procurando o valor de pi? O que ele ganha com isso? Imagina só, se o cara descobre que o pi é um número racional, deixa de existir o conjunto dos irracionais. O cara muda a matemática como um todo. Mas e como é que o cara faz isso? Se você puxar um pouquinho na história, e a gente está sempre tentando relacionar essa teoria de conjuntos com a história, o homem está indo ao espaço. Para quê? A ideia inicial era de descobrir o infinito. O espaço tem fim ou não tem? Ele é infinito. Se o homem descobre que o espaço tem fim, ele descobre que não existe o infinito. E esse π aí, ele é um número irracional, é uma dízima não periódica. A dízima não periódica, ela tende ao infinito. Então, se o infinito não existe, logo, o número irracional, ele passaria a ser um número racional. E aí tem muitas teorias, gente, envolvem exatamente teorias matemáticas, que a gente muitas vezes nem sabe, assiste filmes, às vezes até, filmes bem interessantes, que falam de teorias matemáticas, mas que, na verdade, eles trabalham também uma ideia que, por enquanto, é absurdo, mas que podem ser verdades. Exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre retas paralelas. O que são retas paralelas? Que são retas que têm a mesma direção e sentido, não é isso? Tem uma teoria matemática que diz o seguinte, que as retas paralelas, elas se cruzam em algum lugar do infinito. Repara. Mas espera aí. Se cruzam em algum lugar do infinito, olha quantas teorias a gente tem aqui. Primeiro, o infinito. Que se cruzam no infinito, tem um ponto onde eles se encontram e passam a gerar novos planos. Então, o infinito tem fim para poder começar um novo plano. Não é isso? Segunda teoria, a de retas paralelas. Que se elas se cruzam no infinito, quando eu encontrar o infinito, significa dizer que não existem retas paralelas, que todas as retas são concorrentes. Então, tudo isso é teoria. Por enquanto, não são aceitas. Você já deve ter visto um filme chamado Déjà Vu, com Denzel Washington. Esse filme fala exatamente dessa teoria, que quando o universo se cruza, encontra-se um ponto em comum do universo, esse ponto é o infinito, e aí você consegue enxergar um outro plano. No outro plano, você está se vendo no infinito. Ou seja, existem mais de um de mim, mais de um de você, em planos diferentes. Cada reta paralela dessa representa para a gente um plano, né? Representa um plano. Então, aqui é o plano alfa, aqui eu tenho o plano beta, e assim sucessivamente, tá certo? São planos paralelos. Retas paralelas representam planos paralelos. Então, aqui, por exemplo, está a Terra. Eu estou aqui. Mas existe eu aqui, em cada um desses planos. É o que diz essa teoria, mais uma vez, que não é válida. Se eu encontrar o valor de π, eu encontro esse ponto aqui no infinito. E eu consigo comprovar se tudo isso é verdade ou não. Tá certo, gente? Bom, vamos adiante. Terminamos aí o conjunto dos irracionais. É onde a gente chega no conjunto dos reais. Então, quem é que faz parte do conjunto dos reais? São todos os racionais mais os irracionais. Tudo que a gente falou até agora faz parte do conjunto dos reais. Tá certo? Beleza? Então, se a gente imaginar que aqui a história acabou, não. Porque o homem, ele, ao desenvolver um cálculo, ele encontrou a seguinte resposta. Raiz de menos 1. Raiz quadrada de menos 1. E que isso daqui, no universo dos reais, não existe.
Só que para um matemático, dizer que algo não existe não é algo normal. Ele não aceita isso como um ponto determinante. Ele quer a resposta sempre para tudo. Ele vai sempre buscar essas respostas. Então, o que é que ele fez? Ele desenvolveu um novo tipo de conjunto, que aí ele chamou de um número complexo. Agora sim, o que é um número complexo? Um número complexo é um número que tem tanto uma unidade real como uma unidade imaginária. Então, para você ter ideia, um número complexo, ele tem essa forma, tá? Vou chamar aqui de Z. A mais BI. A mais BI todo número complexo tem essa forma. Então, esse cara aqui, olha, é a minha parte real. Como assim, parte real? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 5, raiz de 3. E esse daqui é a minha parte imaginária. Como assim imaginária, Paulo? A imaginária é exatamente porque está acompanhado desse izinho aqui, olha. E esse izinho é o que me diz que essa raiz negativa aqui pode existir, tá certo? Então, aqui a gente está unindo a parte real com a parte imaginária. Bom, o que nos leva a entender o seguinte, tá, gente? Que quando a gente chega no universo dos números, falando agora no universo mesmo dos números, o universo dos números vai ser da seguinte forma. O primeiro conjunto que a gente descobriu é o conjunto dos naturais. Depois dele veio um outro conjunto, que foi chamado de conjunto dos inteiros. Depois veio um outro conjunto que foi chamado de conjunto dos racionais. Tá certo? Bom, depois que a gente difundiu, que a gente discutiu sobre esses três tipos de conjunto aqui, a gente viu que existe o contrário do racional, que é o que foi chamado de irracional. O irracional está aqui, olha, um conjuntozinho à parte, que tudo isso daqui faz parte do conjunto chamado de conjunto dos reais. Então, olha só, o conjunto do irracional está isoladozinho e todos os outros estão um dentro do outro aqui, tá vendo? Tudo que está dentro do real é chamado de conjunto dos números reais. Tudo pertence a ele. Fora esse cara aqui, existe o outro conjunto, que é esse último que eu falei para vocês, que é chamado de conjunto dos complexos. E assim a gente tem o universo, a gente pode chamar isso aqui de universo dos números. Tá certo? Então, gente, assim nós temos os conjuntos numéricos. Beleza? Então, falamos aí de todos os conjuntos numéricos, até chegar no mais recente, no mais moderno, que é o conjunto dos números complexos. Na próxima aula, a gente entra a falar mais sobre esses números, certo? Sobre a simbologia, a tipologia de cada um para poder desenvolvê-los. Falamos dos tipos, vamos falar dos símbolos para chegar nas operações. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Então, Nenhuma. por hoje, quem tem? Nenhuma. Pronto. Então, por hoje a gente finaliza, tá certo? Lembrando que na quarta a gente tem outra aula e a gente desenvolve mais aí esse nosso assunto. Beleza, gente? Então, falou. Brigadão aí por hoje. Alô, professor. Fala na quarta